Olá, eu sou Mário Marchetti, diretor-geral da Cinti para a América Latina, e esse é mais um episódio da trilha de conteúdo Mercado e Lideranças do podcast Smart Conversations da Cinti. O seu papo inteligente em 30 minutos. Hoje eu estou muito feliz aqui de estar recebendo o nosso convidado, Edson Machado Filho. Olá, Edson, seja muito bem-vindo. Uma honra estar aqui. Uma honra para nós, com certeza é uma honra para nós. O currículo do Edson é tão vasto que a gente não consegue memorizar, a gente vai ter que passar para vocês por aqui. Edson é Head de Inovação e coordenador do Hub e do Centro de Empreendedorismo e Inovação do IBMEC São Paulo. Edson, professor de MBA de Finanças, Negócios, Gestão de Projetos, também do IBMEC, professor do Programa de Educação Continuada da FGV de São Paulo, nas disciplinas de Gestão de Projetos, Metodologias Ágeis. Edson também é cofundador do EasyLab Innovation Space, cowork especializado em startups do varejo. Que currículo, né, Edson? Pois é, só mostra o quanto eu sou velho. Se eu tivesse que começar isso tudo de novo, outro dia eu fiz as contas, eu teria que viver 126 anos. Então, quando eu olho isso, eu falo, nossa, quantas horas de planeta, né? Com certeza, e muitos mais pela frente. Edson, vamos trocar aqui algumas ideias sobre o mercado de inovação, e eu acho que uma coisa muito bacana para a gente começar é falando das empresas, né? Inovação em qualquer tipo de empresa é um desafio, né? Por ser muito complexo, e principalmente em grandes empresas, onde a estrutura, às vezes, traz uma maior realmente complexidade para isso, né? Então, na sua opinião, quais são as principais barreiras que você identifica na tomada de decisão para se inovar dessas empresas e como essas empresas podem superá-las para se manterem competitivas? Bom, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje é não tratar a inovação como algo novo que começou agora. A gente inova desde que a gente nasce, né? Cada vez a gente faz as coisas diferentes. Então, eu acredito que o principal bloqueio para a inovação dentro das organizações é a cultura. Porque a gente pode ter a melhor tecnologia do mundo, pode ter o melhor processo do mundo, se a gente não tiver uma cultura de inovação, uma cultura voltada ao novo e perder o medo de errar, nada daquilo vai dar certo. Claro que não é só cultura, a gente tem também empresas que, principalmente grandes, como a que a gente está aqui, tem processos muito engessados, né? Para você ter uma operação global, aquele processo tem que seguir um compliance, tem que seguir alguns conceitos que podem realmente não fazer com que a inovação seja algo que esteja no nosso DNA, que a gente faça isso. E por fim, e eu acho que todas as empresas, um bloqueio gigante é o foco de curto prazo. Inovação não é um resultado que vem no próximo exercício. E a gente sabe que a gente tem acionista, a gente sabe que, né, que a gente tem metas para bater. Então, quando a gente vai para a inovação, a gente tem que sair um pouco do próximo exercício. Do acionista tem que entender que inovação não é um objetivo, inovação é um caminho. Então, ele demora mais para a gente poder ter resultado, ele demora mais para concretizar aquilo que se espera. Tanto é que empresas de inovação, que são de inovação, elas demoram muito tempo para dar resultado. Tem empresas com 8, 9 anos que dão resultados negativos até hoje, mas tem um alto valor de ação. Então, eu acho para mim, cultura. Se eu tivesse que falar uma coisa, cultura. Cultura, existe aquela grande frase, né, que a cultura tem a estratégia no café da manhã, não é isso? Foi um cara bem bom que falou isso. Um cara bom, um cara que sabia bem disso aí. Com certeza. Bom, e a parte de engajamento dos clientes é fundamental hoje em dia, né, para as grandes empresas. Como que com essa diversidade de opções que a gente tem no mercado, muitas vezes você engajar o cliente se torna um grande desafio, né? Então, Edson, eu queria ver com você, como que você enxerga o papel da inovação na criação de estratégias de engajamento com os clientes, né? Algumas abordagens específicas que você tem que ver no mercado, como que as empresas criam laços maiores com os clientes, trazendo essa inovação para a mesa nesse contexto. Bom, zero de jogo. É o que a gente chama em inovação de personalização da escala. A gente precisa criar padrões, né? Então, inteligência artificial, internet das coisas, todos eles acabam que nos fazem criar padrões para certas coisas.
Então, no primeiro momento, quando a gente fala, nosso produto é para determinado cluster, a gente já começa a personalizar. É o primeiro passo. Depois vem a hiperpersonalização, que não é o que o Edson é, que cluster, que idade que ele tem, onde ele mora e tal. É o Edson. O que o Edson gosta, o que o Edson faz. Aí nós estamos falando aonde, por exemplo, uma inteligência artificial pode ser muito mais efetiva. Quando eu me sentir não só um cliente seu, mas um participante da sua tomada de decisão, eu me torno um vendedor da sua marca. A hora que eu consigo esse tipo de engajamento é uma hora que a gente faz com que você, quase que você não precisa mais vender sua marca, eu vendo ela para você. Por quê? Porque hoje, com inovação, a gente não compra mais produto, a gente compra marca com propósito. O produto é só uma consequência daquilo que a gente está fazendo, né? E quando a gente começa a trabalhar com propósito, hoje está muito mais difícil você enganar o seu consumidor. Então, você tem que, sim, junto com o seu produto, você tem que vir com um propósito, você tem que vir com valores, você tem que vir com crenças. E até o cliente paga mais por isso. Aí você fala, poxa, esse é um valor agregado tangível, execuível e mensurável, que é o nosso maior objetivo no final do dia, em cima de um produto. Então, eu acho que com toda essa tecnologia que a gente está buscando, na verdade, a gente está engajando pessoa com pessoa. Se a gente conseguir isso, trazer para o nosso produto e para aquilo que a gente entrega no final do dia. E passando do próprio DNA da empresa para os seus clientes, né? De maneira mais transparente, mais fluida e com uma melhor comunicação. E aí a gente vai pegar um gancho que você tem falado, até de inteligência artificial, né? Que o mercado de enterprise é um mercado em constante mudança, né? Adotando a transformação digital como um caminho essencial para a sua evolução, né? Então, como que você acha que as empresas podem utilizar essas ferramentas emergentes que já estamos vivendo, como inteligência artificial, na análise de dados, de comportamento, e como que isso pode ser propositivo na parte de transformação digital e personalização de produtos e serviços? Perguntinha simples, né? Você também, muito obrigado por uma pergunta tão simples. Bom, eu acho que a gente tem que começar com uma análise de dados avançada. Tá? Porque hoje a gente tem todo dado de todo tipo de coisa para qualquer coisa. O que a gente faz com isso? Com isso a gente identifica padrões. Então, só que como nós estamos falando de empresas, né? De como elas se relacionam, então quais são os padrões que são comuns às duas coisas? Quando a gente tiver esta padronização, a gente consegue ser mais efetivo. Porque aí sim a gente consegue traçar estratégias para que a gente aja como um bloco. E o cliente nisso também, tá? Quando a gente começa com o IA nesse sentido, a gente ataca em 4 grandes vetores: processo, produto, cliente e colaborador. E um parceiro nosso, por exemplo, uma outra empresa que aja com a gente, porque eu vejo hoje uma economia colaborativa, ninguém vai saber fazer nada sozinho. A gente vai ter que interagir num ecossistema muito complexo, principalmente em empresas do tamanho dessa, que tem que interagir em mercados completamente personalizados. O teu mercado da Ásia não é o seu mercado da Latam, é completamente diferente, mas em cima de padrões, em cima de atitudes e de tendências que sejam as mesmas. Eu gosto muito que no final do dia é análise preditiva. Quando a gente tem esse dado, a gente criou padrões, a gente cria estratégias. Ou seja, se a gente estudar bem o passado, a gente prevê o futuro. Isso não foi eu que disse, foi Napoleão Bonaparte. Você vê que ele não tinha nada de IA, né? Então, mas é uma coisa muito legal quando a gente tem uma análise preditiva que deixa de ser uma previsão para ser uma tendência. Eu acho que aí sim, tudo isso que a gente está falando, né, que são ferramentas, passam a fazer sentido em relação ao seu próximo planejamento estratégico, em relação às ações de marketing, de venda, de logística, de tudo mais que você possa fazer. Perfeito. Isso aqui também é mais um gancho, porque eu estava curioso aqui para saber que tipo de avaliação é feita, que tipo de dados você leva em consideração para saber se a empresa está evoluindo nesse engajamento, nessa transformação junto com o cliente. Quer dizer, é o comportamento de compra, é o comportamento de satisfação. Hoje em dia, na sua visão, o que as empresas precisam mais focar para que esse engajamento aumente, para que essa interação com o cliente flua de maneira mais satisfatória?
Então, eu vou dizer primeiro que a gente não está usando mais, né? Que a gente eu passei a vida sendo medido por NPS, né? Pelo grau de satisfação do cliente. Mas, como é que você tem um cliente satisfeito em inovação? Como é que você mede isso? Principalmente, tá? E aí eu vou falar da graduação do NPS, só 9 e 10 estão satisfeitos. São promotores da sua marca. Desculpa, eu acho que se você tem um aluno que é 8, ele é um bom aluno. Então a gente passa assim, abaixo de 8, aquilo já não nos serve como amostragem. Então é um indicador que funcionava muito, principalmente para o mundo do varejo, e hoje já nem tanto. Hoje eu agora vou ter que olhar minha cola também, tá? Taxa de retenção, eu acho que hoje num ambiente tão globalizado em que eu posso mudar de fornecedor, eu posso comprar daqui como eu posso comprar de um cara da China, sim, com a mesma. Então a taxa de retenção, quanto esse cara é fidelizado a você, é importante. Eu gosto muito do tempo de vida do cliente na nossa base, né? Porque isso vai estar diretamente ligado ao custo de aquisição do cliente. Quer dizer, o custo de aquisição do cliente pode se tornar mais caro, mas se ele tiver um ciclo de vida que a gente chama de cauda longa, ele tiver mais com a gente no tempo, é um indicador muito importante. E falando de rede social, e aí vamos falar um pouquinho disso, para mim é importante engajamento na mídia, ou seja, o quanto entram para ver o que você faz, para ver o que você vende, para ver né, as suas atividades, o tempo médio de interação, ou seja, quanta gente entra para quanta gente fica, mais que 30 segundos, mais que 1 minuto, porque aí eu estou te convencendo. Né? Os primeiros 15 segundos é só para mostrar que eu existo. Depois existe o convencimento, depois existe a evangelização. Então, você sabe que eu existo, olha o que eu faço, aí é a hora da proposta de valor, que eu acho que é um indicador bem legal. E, por fim, é a taxa de conversão. Quantos desses caras que entraram, viram e gostaram se tornam nossos clientes? Que no final do dia é o que a gente precisa de cliente em casa. Mas notou? É uma trilha, na verdade é um caminho, né? Com certeza. É uma jornada, né? Uma jornada, melhor, ótimo. Se você chegou até aqui, é só escanear o QR Code que aparece para você obter mais informações sobre esse conteúdo e até receber uma consultoria grátis da Cinti. E esse mundo da parte enterprise, onde muitos negócios envolve transação B2B, né? Porque essa relação B2B é uma relação muito propositiva, porque abre enormes caminhos para qualquer tipo de empresa, né? Na sua opinião, como que a inovação pode ser utilizada para melhorar o relacionamento e a experiência entre parceiros de negócio? Isso é uma coisa importante, né? Porque a gente quer saber um pouquinho quais são os principais fatores a serem considerados ao inovar neste contexto de B2B. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Esse vai ser o maior desafio que a gente vai ter, porque as empresas não vão conseguir agir sozinhas. Elas vão ter que agir com parceiros, tá? Mesmo a inovação, tá? Nos espaços de inovação que a gente tem, o cara fala assim, vou fazer a minha startup. Daqui para frente não vai haver startup sozinha. Ela vai precisar ter uma estrutura de uma grande empresa, porque cada um tem a sua parte na inovação. A startup tem a velocidade, a startup tem o arrojo, a startup tem o DNA do erro, e a grande empresa tem o fôlego. Você fala, cara, eu vou te dar 1 ano de fôlego, fica tranquilo, faz só o que você tem que fazer. Então o novo, que não é novo, mas eu acho que vai ser o novo modelo, primeiro da inovação, vai ser o intraempreendedorismo. As grandes organizações já estão fazendo isso, criam dentro de si centros de inovação. E com isso, a gente vai criar polos de inovação dentro das empresas. Só que nós estamos falando de 2 empresas. Eu acho que o primeiro momento é que elas falem a mesma língua. Do ponto de vista de inovação, é a interação dos sistemas, a integração dos sistemas. No final do dia, nós dois temos que vender um produto ou uma coisa lá. Como é que a gente faz isso? Eu tenho que saber de dados seus, você tem que saber de dados meus. Então, a primeira coisa é a integração dos sistemas, que eu vou para um lado, você vai para o outro. A segunda é a personalização do serviço. Ou seja, você vai ter que ser uma empresa para cada um dos seus parceiros. Então, você vai criar uma solução integrada para cada um dos seus parceiros. Então, no final do dia, nós vamos ser uma empresa e nós vamos ser várias empresas diferentes. Cada um com o seu parceiro, porque cada um vai ter o seu objetivo, cada um vai ter a sua
e entrega. Quando a gente conseguir isso, a gente vai ter, que aí eu acho que é o maior problema, co-criar a solução. Para co-criar a solução, você vai ter que abrir os seus dados, eu vou ter que abrir os meus. E aí é o que a gente chama de inovação aberta. Né? Eu gosto muito de um exemplo, que também deve ter uns 5.000 anos, esse exemplo, e é verdade, que duas pessoas estavam caminhando e se encontraram, e cada um tinha um pão. Aí eu falei assim, vamos trocar um pão? Aí você trocou, eu te dei o meu pão, você pegou o meu, nós fomos embora cada um com um pão. Nesse mesmo papo, eu falei, cara, me conte uma ideia. Você me contou a sua e eu, né, contei a minha para você. Você foi embora com um pão, mas com 2 ideias. Então, a inovação aberta no sentido de ter uma terceira ideia, que é a sua mais a minha, criar um produto que eu não faria sozinho, nem que você faria sozinho, isso eu acho que é primordial. E o grande bloqueio disso é compliance e compartilhar dados. Com o LGPD, eu acho que a gente tem aí um desafio muito legal. E essa parte de parceria é interessante, né? Porque todas as empresas têm recursos finitos. Não importa o tamanho da empresa, não importa onde ela está localizada, sempre parceiros de negócio gerando riqueza, gerando conhecimento local muitas vezes, ele se torna um ativo muito importante para o sucesso das companhias, né? Muito bom, Edson. E falando um pouco de futuro, né? Quais inovações de tecnologia você acredita que tem o maior impacto em termos de engajamento do cliente, empresas aí com um desafio para você, de grande porte? E como essas empresas podem se preparar para essas mudanças? Bom, assim, top one disparado vai ser inteligência artificial. Isto para mim é o começo. Agora eu vou contar uma história antiga. Há 33 anos atrás um cara virou para mim e falou assim, Edson, eu vou te mostrar uma coisa que vai mudar o mundo. Eu falei, lá vem mais um mudar o mundo. Ele falou, um tal de www. Você vai ver que louco que é essa tal dessa internet. Eu falei, você não vai precisar mais ter loja. Você vai ter uma loja virtual e que qualquer pessoa do mundo vai poder comprar para vocês. Isso para vocês, tem muita gente nova aqui, viu? Vendo aqui, isso para vocês é um fato. E vai mudar o jeito que a gente faz as coisas. Eu acho que a inteligência artificial vai causar no jeito em que a gente faz negócios um impacto tão grande, a ponto de que hoje ninguém pergunta mais se você vai no lugar e fala, lá tem luz? Você tem Wi-Fi? Né? Isso está inerente a gente. É tão inerente que a gente fala, acabou a minha bateria. Desde quando a gente tem bateria, tem o device que a gente está ligado. Estou sem Wi-Fi. Veja bem, a gente incorporou isso tanto na nossa vida que se tornou nosso. E eu acho que a inteligência artificial vai realmente, nós vamos olhar para os nossos filhos, para os nossos netos e falar assim, nossa, como é que você vivia sem isso? Minha filha me perguntou, como é que você vivia sem celular? Como é que você vivia sem internet? Vivendo. Simplesmente vivendo. Então eu acho que se eu tivesse que escolher uma, seria essa. Num segundo momento, em virtude disso, eu escolheria Machine Learning e IoT. Internet das coisas e máquina aprendendo com máquina, através do IoT. Tá? Que é um momento em que aí você fala, então eu vou perder o emprego, a IA vai acabar com o mercado. Absolutamente não. Você nunca vai perder o emprego para uma IA. Você vai perder o emprego para uma pessoa que usa IA melhor que você. Então trate de estudar. Pronto. Né? Então quando a gente tem esses 3 fatores, inteligência artificial, machine learning e internet das coisas, eu acho que a gente criou um arcabouço de um novo mundo. Só que aí a gente tem, depois disso, conectividade. Sabe? Hoje a gente não tem carro não tripulado no Brasil porque a gente tem uma tecnologia 4G, que tem latência. Ou seja, não é em tempo real que o carro está ali. Ele andou uns metros e eu demoro 12 milionésimos de segundo para aquilo, mas é a diferença entre estar na rua e estar dentro da tua casa, né? Da latência. Com 5G a gente elimina isso. Então, muito bom, muito bom. E Edson, me conta um pouquinho desse mundo que você vive acadêmico e também com as empresas. Como que esses mundos estão se conversando para adicionar valor a um ao outro na parte de inovação? Porque isso eu acho é um assunto que todo mundo gostaria de saber, essa interface entre o mundo acadêmico e o mundo empresarial, de enterprises, e o que essa colaboração contribui para a sociedade como um todo. Então, a gente vem, né, de uma formação acadêmica e a gente se formava e a gente tinha
Tinha impressão? Não. A gente viu que a gente não sabia nada do mundo lá fora, né? E aí você passava um ano fazendo programa de trainee. Você fala, cara, você estudou a vida inteira, fez uma faculdade e vai para o mundo de mercado. Então, o que eu acho que, e aí vou falar um pouco da onde eu entendo um pouco mais, o IBMEC não se intitula como uma faculdade ou uma universidade. Ele se coloca como uma escola de negócio. Ou seja, isso que eu estou fazendo aqui eu quero que você vá lá também contar isto para os nossos alunos. Você vai lá e fala assim, o mercado precisa disso. E em cima do que o mercado precisa, a gente cria capacitações. E não em cima de um sistema engessado que tem que seguir uma grade curricular do Ministério da Educação. Eu acho que esse é um modelo que não fecha mais. Né? Então, quanto mais a gente trouxer o mercado para dentro da academia, quanto mais a academia servir para um fornecedor de bons colaboradores, fornecedor de inteligência para o mercado, menos esse gap vai acontecer. Que é o que a gente faz lá o dia inteiro, todo dia. Eu acho que é isso aí. Põe empresa para dentro, é o que eu brinco. A academia é um mundo de Alice. É aquele que você abre o livro, tá tudo bonito, fica tudo cor-de-rosa. Aqui fora é Nelson Rodrigues, é a vida como ela é. Então traz o Nelson Rodrigues para conversar com a Alice, que aí eu acho que eles vão chegar num meio termo que vai ser bem legal para as empresas. Boa. Bom, agora a gente vai para uma parte muito interessante do nosso podcast, que é o nosso bate-bola, Edson. Aqui é jogo, assim, é pinga-fogo nosso, hein? Tá bom. Então vamos lá, acho que já falou um pouquinho até de uma das perguntas, mas uma tecnologia que vai transformar o mercado. IA, na veia. Na veia nós vamos respirar IA, processo, colaborador, cliente e produto. Pode ter certeza que ela vai... Para você ter uma ideia, hoje estão em estudo 457 IAs diferentes. Né? A gente conhece umas 5 ou 6 e a gente acha que já tá mudando do jeito que a gente faz as coisas. Então, que estão em estudo assim, para mercado já quase 500. Boa. Acredito piamente nisso também. Uma habilidade essencial para líderes do futuro. Adaptabilidade. Meu querido, você não sabe o que vai mudar, mas tenha certeza absoluta que vai mudar. Sem dúvida. A única certeza é a mudança. Absoluta. Com certeza. E um desafio constante de grandes empresas, na sua opinião? Cultura. Se a gente não criar uma cultura de inovação, tá? E o pior é que é uma cultura que vai ter que ser top-down, porque essa geração já vem pronta para mudar. A gente vem pronto para ficar quieto. A gente vem zona de conforto, a gente gosta do que é tangível, exequível e mensurável. E é tudo que a inovação não é. Eu acho que a inovação é o São Tomé ao contrário. Né? Porque São Tomé você precisa ver para crer. Não é? A inovação você precisa crer para ver. Se você não acreditar antes, você nunca vai ver ela feita. Muito bom. Excelente bate-papo, Edson. Bom, Edson, eu queria te agradecer pela participação aqui no Smart Conversations.